Como você está? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, acabamos de ouvir uma verdade que precisamos começar a praticar em nossa vida. Precisamos nos desacostumar com a nossa própria companhia e começar a se acostumar com o Senhor. Que o Senhor seja a nossa melhor e principal companhia. Agradecemos pela Tua presença e por esta companhia com a gente aqui nessa manhã. E que nessa manhã o Teu toque possa ser sentido mais uma vez. Portanto, nós pedimos que fale conosco, que com a Tua palavra aberta o Senhor possa realizar transformações. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia para você. Feliz sábado. Legal estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu quero só reforçar alguns recados antes de mais nada. O primeiro deles é em relação aos nossos ministérios. Se você já se engajou em algum ministério, se você já está inscrito em algum ministério e ainda não começou a desempenhar seu papel, pode cobrar a liderança aí do ministério que você escolheu participar, porque nós estamos dispostos a envolver você e vai ser de grande valia a sua ajuda aqui, em qualquer detalhe que seja. É de grande ajuda você usando o seu talento, o seu dom, o seu ministério para o Senhor. Então, se você se quer ajudar, nem que seja ajeitando as cadeiras, isso para nós já vai ser demais. Então, procure aí o líder do seu ministério, se envolva, participe, esteja conosco. Por falar nisso, nós como comunidade, como liderança dessa comunidade, estamos preparando uma espécie de uma aula sobre o que é ser comunidade. Talvez você tenha vindo de uma igreja, de um outro bairro, uma igreja que você se acostumou com uma igreja convencional e não sabe como que funciona um projeto como esse, que gostaria de entender melhor. Nós estamos preparando já a partir do mês de março, pelo menos uma vez por mês, um encontro aqui à tarde, antes da nossa classe bíblica, que a gente converse um pouquinho sobre o que é ser comunidade, como fazer, como deixar de fazer, o que eu posso, o que eu não posso, o que deve, o que não se deve fazer, num projeto como esse, numa comunidade como essa. Pastor, mas é uma igreja adventista como qualquer outra? Sim, é uma igreja adventista do sétimo dia como qualquer outra, mas nós temos uma temática, ou quem sabe uma abordagem diferente de como se tratar, de como se lidar, essa forma de nós vivermos igreja, de vivermos comunidade. E aí nós vamos anunciando para você, conforme for chegando a data, de quando vai ser essa aula. Pelo menos uma vez por mês nós vamos nos encontrar aqui, tá bom? Então já vai se preparando. Isso não é só para liderança, isso não é só para quem já é membro da comunidade, é para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais da comunidade, sentir mais e como que isso tudo funciona, tá bom? Então já vai se preparando aí e colocando no seu coração o desejo de estar com a gente nessas aulas. Hoje à tarde nós vamos ter o encerramento da nossa série, a série Ano Novo, Livro Antigo, e nós vamos tentar conversar um pouquinho aqui hoje sobre a transformação que este livro, a Bíblia, pode trazer. Não me interessa muito se a sua Bíblia está aberta lá no Salmo 23 ou no Salmo 91 na sua casa. Se ela é só mais um livro que pega poeira, provavelmente ela não faz sentido nenhum para você. E aí nós vamos tentar ver hoje que dinamismo a Bíblia pode trazer, que transformação e que mudança pode trazer para a nossa vida. É o que veremos aqui hoje. Você viu o Cleberton falando aqui, que temos muitas surpresas, vai valer a pena estar aqui com a gente. E aí eu desafio você, que é da nossa equipe, que já é membro da comunidade, tem sua camisa, você pode vir, mas venha com um amigo, de preferência venha com um amigo, que vai valer a pena estar aqui hoje. E a nossa próxima série, que é a série Sentidos, hoje à tarde nós vamos dar mais detalhes sobre essa série. É uma série que não vai começar já no próximo sábado. O próximo sábado é carnaval, nós vamos estar à tarde em recesso. Pela manhã vai ter programa normal, mas à tarde vamos estar em recesso. A próxima série, a série Sentidos, só começa no dia 29, daqui 2 semanas, tá bom? Então já coloca aí na sua agenda, série Sentidos é a nossa próxima série. E hoje nós estamos encerrando os 10 dias de oração. 10 dias em que viemos aqui todos os dias às 6 da manhã. Só para eu relembrar aqui, quem esteve pelo menos um dia desses 10 aí, levanta a mão. Você que esteve aqui sabe o quanto valeu a pena e o quanto foi bacana. Eu não estive os 10, confesso. Teve um dia
que quando eu acordei já era 6h10 da manhã, não dava mais tempo de eu, sei lá, tomar banho e me arrumar e chegar aqui, não ia dar tempo. E aí eu mandei mensagem assim: olha, não vai dar para eu estar. E a pessoa que eu mandei mensagem falou: eu também não fui. Então, eu sei que teve um ou outro dia que as pessoas não puderam estar aqui, mas para mim, eu falo por mim, particularmente foi um desafio estar aqui às 6 da manhã, porque quando eu acordava eu já pensava assim: quando eu chegar eu vou dormir de novo. Eu já pensava nisso. Tinha dia que não dava, né? Mas na verdade a maioria dos dias não dava para eu dormir de novo, porque eu já tinha reuniões, enfim. Mas valeu muito a pena estar aqui, fazer esse sacrifício, até porque a gente teve um café da manhã todo dia tão gostoso. Quem não veio sabe que perdeu. Foi muito bacana estar aqui, mas sobretudo pelo reavivamento. A gente pôde estar orando um pelo outro, a gente pôde estar aprendendo mais sobre o resgate que Jesus deseja realizar na nossa vida e na vida de pessoas lá fora. E hoje a gente está dando sequência, hoje o último dia, hoje é o 10º dia dos nossos 10 dias de oração. Nós vamos tratar um pouquinho sobre o assunto do resgate final, mas antes eu quero mencionar para você sobre os nossos 3 motivos de oração. Para quem não esteve, todo dia a gente tinha 3 motivos de oração. Hoje nós vamos orar pelos líderes da nossa comunidade, em especial aqueles líderes que você conhece, talvez não da comunidade aqui, mas de uma igreja de onde você veio, alguém que está afastado e que já foi líder dessa igreja. Então o primeiro motivo de oração é: ore pelos líderes, e em especial pelos líderes afastados. O segundo motivo, e esse nós temos orado durante os 10 dias, é para que os nossos 5 amigos de oração aceitem estudar a Bíblia com a gente. Então coloque isso aí na sua agenda. Você não está orando ainda por alguém? Coloca aí, coloca num papelzinho, coloca na sua Bíblia que você tem que orar por 5 amigos. Escolha os 5 amigos e ore por eles, para que eles aceitem estudar a Bíblia com você. E o terceiro e o último motivo de oração é oração por um amigo que está afastado. Sábado passado foi o dia que a gente tinha para visitar essas pessoas, mas ainda não venceu o prazo. Dá para você visitar essa pessoa e dizer: olha, a gente sente tanta saudade daquele tempo que você estava lá com a gente. Então 3 motivos: primeiro pelos líderes, especialmente pelos que estão afastados; pelos 5 amigos, para que eles aceitem estudar a Bíblia com a gente; e também orar pelo nosso amigo que está afastado. Então, do jeito que você está, eu convido a você a fechar os olhos agora. Nós vamos orar juntos por esse motivo. Querido Pai, mais uma vez em oração nós estamos, e só oramos porque temos a convicção de que o Senhor está com os ouvidos inclinados para nos ouvir. E nessa hora queremos apresentar em especial os líderes de nossa igreja, os líderes da nossa comunidade, aqueles que têm guiado o povo até aqui, aqueles que têm direcionado os projetos, os sonhos e sobretudo têm preparado um povo para a volta de Cristo. Nós oramos por eles que aqui estão, mas oramos também por aqueles que um dia estiveram conosco e por motivos diversos acabaram se afastando dos teus caminhos, ó Pai. Toca esse coração para que ele entenda que ele precisa voltar antes que seja tarde demais, antes que a porta da graça se feche. Ó Deus, nós também oramos e entregamos em Tuas mãos o nome dos nossos 5 amigos que tanto sonhamos que estude a Bíblia com a gente, que estude a Bíblia lá na casa deles conosco, que estude aqui numa classe bíblica, ou que esteja com a gente aqui na comunidade em um programa. Toca nesses corações e faz de cada um de nós instrumentos em Tuas mãos para que alcancemos as pessoas lá fora. Ainda oramos, bom Pai, por um amigo que está afastado e que a gente sente muita saudade dele aqui. Era tão bom quando nós víamos essa pessoa aqui com a gente, cantando, adorando, e ela acabou se afastando. Eu te peço que agora, nesse exato instante, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo na casa dessa pessoa, ou onde quer que ela estiver, para tocar esse coração, para que ela se lembre de quão bom era estar aqui no sábado pela manhã te adorando. Toque essa vida, toque esse coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Os 10 dias de oração é um projeto que a igreja já tem há algum tempo, mas não é um projeto que nasceu na mente de um pastor, não é um projeto que nasceu na mente de algum irmão que pensou: seria legal orarmos durante 10 dias. Na verdade, nós estamos tentando reproduzir
um momento em que a igreja primitiva viveu. Jesus, depois de sua ressurreição, ainda passa 40 dias com os discípulos aqui na terra. Para quem não sabe, mesmo depois de sua ressurreição, Jesus ficou e permaneceu com seus discípulos 40 dias. E aí então ele sobe aos céus, libera o Espírito Santo quando ele chega lá. Mas enquanto ele está subindo e quando ele chega lá, existe um período de 10 dias em que os discípulos ficam trancados e presos dentro de uma casa que a Bíblia chama de cenáculo. Nesses 10 dias, os discípulos começaram a entender algumas coisas que eles não tinham entendido durante 3 anos e meio no ministério deles com Jesus. O que eles não haviam compreendido até então, durante 3 anos e tanto com Jesus, agora, em 10 dias eles compreenderam. E por que em 10 dias tudo muda? Porque eles decidiram orar. Jesus mesmo havia dito para eles o seguinte: não saem da cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lucas 24:19. E eles esperavam que esse poder fosse derramado, só que Jesus tinha que chegar no céu primeiro, para então liberar o poder do Espírito Santo. E quando Jesus chega lá, libera o poder, eles já estavam 10 dias em oração. E quando eles estavam ali, eles começam a compreender algumas coisas. A primeira delas era: não faz sentido a gente continuar brigando por poder no reino de Jesus, se Jesus nem vai ser rei como a gente imaginava. Eles imaginavam que Jesus fosse ser o rei de Israel, que estabeleceria um reino aqui na terra e então dominaria todo mundo. E não foi isso que aconteceu. Eles viram aquele possível rei sendo morto numa cruz, ressuscitou, subiu ao céu. Eles olharam um para o outro e pensaram assim: não faz mais sentido a gente ficar brigando como a gente brigava antes. Quem vai sentar do lado direito? Quem vai sentar do lado esquerdo? Quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ser o ministro da educação? O ministro da pesca? Quem vai ser ministro disso, daquilo? Não faz mais sentido. Jesus não vai ser rei aqui nessa terra. Chega. A gente tem algo muito mais importante para se preocupar lá na frente, lá no futuro. Então eles começaram a desfazer as diferenças. Então os 10 dias de oração que hoje vivemos e experimentamos como igreja servem em primeiro lugar para que as diferenças que existem entre nós comecem a cair por terra. Porque quando a gente ora, o Espírito Santo trabalha de tal forma que não existe mais tempo para ficar vivendo de briguinha. Aquelas briguinhas bobas e peculiares que existem às vezes entre nós e que não precisavam existir, sabe? Aquele tipo de briga que quando a gente vota, qual é a cor que vamos pintar a parede da nossa comunidade? Aí um grupo diz assim, tem que ser amarelo, o outro grupo diz assim, tem que ser azul claro. Aí vence o azul claro. Aqueles que queriam amarelo já ficam de cara virada para quem queria azul claro. E a igreja acaba entrando numa briga, ou às vezes até numa guerra, que divide a igreja em duas, divide a igreja em facções por causa da cor da tinta da parede da igreja. Ou então simplesmente porque o irmão gosta de Toddy e esse gosta de Nescau. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo para que você entenda que as briguinhas são muito bobas às vezes. Certa vez, uma pastora, se você não sabe, em alguns países da igreja, a igreja adventista, ela tem, pela dificuldade da pregação do evangelho e pela dificuldade de ter pastores em alguns lugares, a igreja já tem algumas pastoras, não ordenadas com a imposição de mãos ao ministério, mas elas cuidam de algumas igrejas. E lá na China nós temos uma pastora de uma das maiores igrejas adventistas lá na China. Ela vive uma situação muito estranha e diferente, porque no sábado ela é pastora da igreja adventista e no domingo ela é esposa do pastor da igreja batista. Interessante isso, né? O marido dela é pastor da igreja batista e ela é pastora da igreja adventista. No sábado ela tem que ir e adorar e dirigir o culto. No domingo ela tem que estar do lado do marido dela lá na igreja batista como a esposa do pastor. E certa vez alguém até perguntou assim: olha, pastora, vocês não brigam por isso? Porque pensa comigo, no domingo você está lá com ele e tal, e no sábado você está aqui na sua igreja, você guarda o sábado, ele guarda o domingo, não tem problema, vocês não brigam, não discutem por isso? E lá na China eles enfrentam tantas dificuldades para pregar o evangelho que não é brincadeira. Se eu fosse de hoje para amanhã convidado para pregar numa igreja adventista lá na China, sabe o que teria que acontecer? Com 1 mês de antecedência eu teria que enviar o meu sermão para o governo chinês,
para eles avaliarem se eu posso pregar aquela mensagem ou não. E então eles vão dizer assim, ó, esse trecho aqui manda tirar, esse trecho aqui pode deixar, esse tira, esse deixa, aí pronto, pode pregar isso aí. A dificuldade lá é imensa. Além do que as outras religiões, como o budismo, o shintoísmo, são as religiões maiores, e o cristianismo é bem pequeno lá. E pregar a mensagem de Cristo é difícil. E então perguntaram para a pastora, o que você acha? Vocês não brigam, não é difícil ter que lidar com isso, um guarda o sábado, outro guarda o domingo? Ela disse assim, deixa eu te dizer uma coisa, aqui na China é tão difícil viver o cristianismo, que a gente não tem tempo para ficar vivendo essas briguinhas bobas. O que interessa é pregar o Evangelho de Cristo. O que interessa é isso. E às vezes nós como igreja aqui temos tanta liberdade, para pregar o Evangelho aqui, que a gente se esquece desse privilégio que temos, e ficamos nos apegando a coisinhas pequenas, e os discípulos queriam se apegar a essas coisas pequenas, pormenores, e durante os 10 dias de oração passaram a entender, não vale a pena ficar brigando por essas coisas, temos algo muito maior para a gente se preocupar. E então, ao fim dos 10 dias, eles recebem o Espírito Santo. Segundo motivo pelo qual estamos em 10 dias de oração, para que no final dos 10 dias o Espírito Santo tome poder sobre essa comunidade, que a gente receba o Espírito Santo e saia a pregar o Evangelho às pessoas lá fora. Portanto, esse projeto de 10 dias de oração, eu já adianto para você, próximo ano valorize um pouco mais, porque o que a igreja pensou não é algo que veio da mente de um pastor, não é mais um projeto, é algo que a igreja quer voltar a experimentar o que viveu no passado. Se você não esteve, tudo bem, talvez você não pôde estar, mas no próximo ano faça planos, e faça um pouquinho de sacrifício para estar aqui. Ainda durante esse ano nós vamos ter outras semanas de oração durante a manhã, ali às 6 da manhã, mas esse projeto em especial, faça planos para que no próximo ano você esteja aqui presente também. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em 2 Pedro. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3, verso 9. Segunda Pedro capítulo 3, verso 9. A Bíblia nos diz o seguinte: não paguem mal com mal. Eu estou lendo 1 Pedro, me perdoe. Acontece nas melhores famílias. Quando eu comecei a ler, eu falei, tem alguma coisa errada. A coisa errada era comigo mesmo. 2 Pedro 3, verso 9, a Bíblia diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Agora sim, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 13 agora. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Verso 15. E considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Apocalipse 21 agora. Apocalipse 21, verso 1 em diante. A Bíblia nos diz o seguinte: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá
Mas a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Mais um texto agora, 2 Timóteo 4, verso 7. 2 Timóteo 4, verso 7. Segunda Timóteo 4, verso 7, a Bíblia diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Se você parar para analisar os 3 textos que lemos agora, eles trazem uma nota tônica, ou uma coisa se repete nos 3 textos. Alguém gostaria de chutar? A volta de Cristo. Ellen White diz que a nota tônica em toda a Escritura é a volta de Jesus. Desde o início, no Gênesis, até o final, no Apocalipse, você vai encontrar Deus dizendo que quer restaurar a criação. E Deus só vai ser possível Deus restaurar a criação a partir do momento em que Jesus voltar. Porque Jesus volta, viveremos 1000 anos no céu e depois mais uma eternidade na nova terra e o Éden restaurado, a criação restaurada. Deus volta a ver o ser humano face a face como era com Adão e Eva. Deus volta a habitar com o ser humano livremente como era com Adão e Eva. O pecado já não mais existe como era com Adão e Eva. A tendência ao pecado já não mais existe como era com Adão e Eva. Deus então deseja restaurar o ser humano, ou restaurar a criação, restaurar o novo Éden, a partir do momento da volta de Jesus. E isso você vai ver escrito desde o Gênesis até o Apocalipse. A nota tônica, segundo Ellen White, da Bíblia é a volta de Jesus. E esse vai ser o momento em que nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, o doador da nossa vida, aquele que deu a vida para passarmos a existir, e aquele que nos deu nova vida nele, ele voltará, e voltará para nos buscar. Sabe de uma coisa, eu fico olhando e imaginando, eu não sei se você já pensou nisso, mas como vai ser a volta de Jesus, como vai ser esse evento? Eu não sei se você já chegou a pensar onde você vai estar no dia da volta de Jesus. Eu já imaginei isso, aonde eu vou estar. No final até vou contar isso. Mas onde que eu vou estar? O que eu vou estar fazendo? O que vai estar acontecendo? Como que o mundo vai reagir com essa notícia? Você já parou para imaginar essas coisas? Eu fico imaginando como que é a face de Jesus, como que vai ser a glória de Jesus, podendo olhar para aquele que um dia me salvou, que um dia morreu no meu lugar, alguém que um dia pensou em mim, olhou para mim e falou assim: eu vou até o fim, porque o João Vitor um dia vai se entregar, eu vou até o fim porque eu sei que vai valer a pena. Aquele que um dia, arrastando com uma cruz pesada em seus ombros, e Satanás no seu ouvido dizendo assim: desiste, não vale a pena. Olha lá o João Vitor, olha lá o fulano, olha lá aquele virando as costas para você, não vale a pena. Mas ele disse assim: vale a pena sim, porque eu consigo ver o João Vitor ajoelhado orando, se entregando a mim. Eu consigo ver o João Vitor lá na comunidade Sentir Mais, abrindo o coração para mim. Eu fico imaginando esse Jesus, autor e consumador da minha fé, aquele que fez tudo existir, inclusive a mim mesmo, aquele que fez brotar fé no meu coração, aquele que me fez ser uma nova criatura, ele voltando das nuvens do céu. Que cena maravilhosa deve ser. E quando nós olharmos Jesus nas nuvens dos céus, Ellen White diz que nós vamos dizer assim: é para isso que nós lutamos, é para isso que chegamos até aqui, é para isso, é para que quando chegarmos nos portões celestiais, ou adentrarmos na cidade celestial, alguém bater no seu ombro e falar assim: ei,
Está lembrado de mim? Vai dizer assim: não estou lembrado. Eu sou aquele que você entregou um livro missionário lá na praça. Eu sou aquele que você entregou um livro missionário lá na minha casa. Pois é, o livro ficou lá jogado. Até que um dia eu estava arrumando casa, deparei-me com aquele livro, estava precisando de uma palavra de conforto, li o livro e hoje eu estou aqui, graças a Jesus, mas também graças a você. Nós lutamos para chegar lá e ver pessoas que viviam uma vida de vício, de escravidão no mundo das drogas, mas que foi restaurado por Jesus e vai estar lá também. Nós lutamos para chegar num lugar em que a gente vai se deparar com aquelas pessoas que perdemos por causa da morte. Nós lutamos para chegar lá e nos deparar com pessoas que a gente nunca imaginaria que aceitaria a verdade, que você lutou 1, 2, 3, 20 anos com aquela pessoa, e que ela acabou falecendo, e você pensou: essa daí não vai ter jeito. E lá no céu, a Bíblia fala que o céu nos reserva muitas e muitas surpresas. E é para isso que nós lutamos, para chegar lá e ver tudo isso, para desfrutar dessas maravilhas, dessas bênçãos. Uma herança imortal, uma herança que nunca vai passar, uma herança que vai durar para toda a eternidade, uma herança que ninguém vai poder tirar de você. Sabe aqueles momentos felizes que às vezes a gente passa aqui na terra, a gente passa aqui nesse mundo e pensa assim: a gente podia ficar um pouquinho mais aqui. Que pena que tudo que é bom dura pouco. Lá nós vamos receber uma herança imortal. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai poder roubar isso de você. E isso para mim é o mais incrível. Uma herança imortal é algo que nós podemos ter a certeza: o mal nunca mais terá poder sobre nós. O mal nunca mais terá influência sobre nós, porque o mal foi destruído para sempre. Você consegue entender o que é isso? Uma vez, estávamos numa das aulas lá do seminário de teologia, e um amigo fez uma pergunta até bem pertinente. Ele disse assim: professor, quero fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se no céu, que era tudo perfeito, Lúcifer conseguiu gerar o mal em seu coração, a inveja, e o mal começou ali, num lugar perfeito, o que me garante que na eternidade a gente não vai ter um novo Lúcifer, ou algum salvo por lá que vai se rebelar querendo tomar o lugar de Deus de novo, e a gente começa naquela luta tudo de novo? Quem me garante? E Ellen White, não é uma boa pergunta? É uma boa pergunta. Só que Ellen White diz o seguinte, ela diz assim, que nós, vendo todo o mal, vendo todas as consequências que o pecado e o mal nos trouxeram, nós nunca mais vamos querer ter contato com o pecado outra vez. Essa é a garantia de que viveremos felizes para sempre. A herança imortal que Ellen White diz. Viver feliz para sempre, eu acho que é o sonho de todo garotinho e garotinha que assistiu um conto de fadas da Disney. Quando termina assim: viveram felizes para sempre. E essa é uma promessa que a Bíblia nos faz. É um lar que Jesus nos prometeu. Eu costumo até brincar que lá não vai ter essas mansões que a gente vê aqui na terra. Mansões onde pedras preciosas serão usadas para o fundamento da casa. Ouro vai ser que nem asfalto, nós vamos pisar nele. Imagina o que vai ser a sua mansão que Jesus está preparando para você. Não me interessa muito se vai ser um casebre, se vai ser uma mansão. O que interessa é eu estar lá. Mas a Bíblia promete que nós teremos um lar, que Jesus prometeu, que está preparando para mim e para você. E quando Ele terminar de preparar, Ele volta para nos buscar. Foi isso que Ele prometeu. Já imaginou a gente vizinho lá no céu? Eu batendo lá na porta da tua casa: ei Mário, tem açaí aí hoje? Ele vai dizer: pastor, tem. E aqui é sem papel higiênico. Eu digo amém. Aí eu bato lá na casa: Jacques, tem um suco de cupu? Ele fala: suco de cupu hoje não tem não, mas tem de acerola, serve? Serve. Aqui do céu nem precisa de açúcar, já vai vir docinho.
Já imaginou a gente com esse tipo de convivência e de vida lá no céu? Deus poderia escolher viver em qualquer outro mundo não caído, em qualquer outra parte do universo, mas a Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, diz que Deus escolheu fazer sua morada no meio de nós. Nós que tanto falhamos e tanto erramos, tanto pecamos, Ele disse assim: eu quero viver no meio deles. Olha que privilégio nosso. Não vamos precisar de luz, porque a glória de Deus iluminará essa cidade. É o que a Bíblia diz. Nosso lar eterno. E lá nós vamos ver os frutos do nosso trabalho, como eu já disse aqui. Eu fico imaginando quantas pessoas nós vamos ver lá. Aquela pessoa que disse assim: você me convidou uma vez para ir na comunidade, eu fui uma vez, nunca mais voltei, mas aquela vez foi suficiente para Jesus transformar o meu coração, e hoje eu estou aqui. Aquela vez que você me recepcionou lá na comunidade com um sorriso, mudou a minha história. Aquela vez que você me convidou para vir para uma classe no sábado à tarde, mudou a minha vida, e hoje eu estou aqui. Aquela vez que você tocou uma música, que você cantou uma canção, mudou a minha vida. Aquela vez em que você, com uma ação social, me alcançou, mudou a minha história. Aquela forma que você me tratou, enfim, você vai colher os frutos do seu trabalho lá no céu. Ellen White ainda diz que ninguém no céu estará com uma coroa sem estrelas, e cada estrela representa uma alma que eu levei para Cristo. Ou seja, quem não trabalha para levar pessoas para Jesus não entrará no céu, porque lá no céu é o momento do reencontro, de colher os frutos do nosso trabalho. Talvez você esteja pensando assim: pastor, mas eu não sei dar um estudo bíblico, eu não sei pregar, eu não sei fazer essas coisas, será que eu não vou para o céu por isso, pastor? É aquela velha máxima que a gente tem trabalhado aqui: não se preocupe, use o seu talento, o seu dom para Jesus, de alguma forma você vai acabar ganhando alguém para Cristo. Seja ajeitando uma cadeira aqui, isso já conta. Conta, pastor, conta. Seja cantando uma música, seja recepcionando alguém, seja ajudando lá na mídia, seja ajudando nas redes sociais da comunidade, não importa, com as crianças. O que você estiver fazendo para Cristo, em algum momento isso vai respingar em salvação para alguém. Isso já conta como uma estrelinha na tua coroa. Eu fico até imaginando que alguns vão andar com a cabeça até meio torta de tanta estrela que vai ter nessa coroa. Mas é assim que a gente deve querer, é isso que a gente deve almejar, colher os nossos frutos e viver então uma realização plena, uma realização que este mundo aqui não pode te dar, uma realização que não tem trabalho, não tem salário, não tem faculdade, nada aqui neste mundo vai poder te dar. Por melhor que você viva aqui, só a eternidade pode te dar uma realização plena, em que você não vai ter mais tristeza, não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter dor. E essa parte de não vai ter dor mexe muito comigo, porque quando falo de dor, eu imagino que no céu não vai ter enxaqueca, lá no céu não vai ter dor nas costas, lá no céu não vai ter unha encravada, lá no céu nem gente feia vai ter. Eu estou falando isso porque eu estou levando isso com muita esperança para mim. Eu fico imaginando assim, Adão me olhando na fila de entrar no céu, ele pensando assim: o que o meu pecado fez com a humanidade? Olha isso, destruiu. Ele vai até chorar por causa disso. Mas ainda bem que lá no céu, das duas uma: ou todo mundo vai ser transformado e ficar todo mundo bonitão e bonitona, ou então nossa perspectiva de beleza vai mudar lá. Eu acredito mais nessa segunda opção. Já imaginou como o céu vai ser um lugar perfeito? Por isso que eu disse, Ellen White, eu menciono Ellen White dizendo que lá é um lugar de realização plena, é um lugar perfeito, onde não haverá mais separação, saudade, dor, choro. João inclusive dizia: o mar já não existe. Por que ele disse que o mar não existe? Ele estava preso, quando escreve o livro do Apocalipse, numa ilha, a ilha de Patmos, e ao seu redor só tinha o quê? Mar. E o que trazia separação e saudade dele com o seu povo querido, seus familiares, sua igreja amada, era o mar. E ele diz que na eternidade, novo céu e nova terra, o mar já não existirá.
Não literalmente, o que ele quer dizer é que a saudade não existirá, separação já não existirá. Claro que a Nova Jerusalém vai ser uma cidade extremamente grande. Sabe São Paulo? Sabe a grande São Paulo? Nem se compara. É muito maior do que isso. Uma cidade gigantesca, mas que lá, num estalar de dedos, eu posso ir voando para a tua casa te visitar. A saudade, a dor, nada disso existirá. É o que nós dissemos que é a realização plena. Mas Deus quer hoje estabelecer uma aliança eterna com você, um sinal eterno, para te dizer: meu filho, minha filha, eu quero te preparar para que você viva a eternidade comigo. Mas para isso começar a acontecer, tem que ser hoje. Não pode ser para amanhã, não pode ser para depois. A nossa vitória final só vai ser experimentada a partir de agora. As minhas decisões de hoje, eu vou acabar colhendo as consequências lá no futuro. Se eu decido hoje sair daqui dizendo assim: eu não quero isso, pastor, tudo bem, a escolha é sua, mas lá no final você pode colher as consequências. Ou então você pode fazer diferente e dizer: pastor, eu entendi e eu já tomei minha decisão, quero fazer diferente, eu quero viver a eternidade com Jesus. Jesus está te chamando hoje, do jeito que você está. Vem e se prepara para o resgate final, se prepara para um novo momento, se prepara para experimentar a vitória eterna. O chamado de Jesus para você é esse. Eu sei que você gostaria de experimentar isso, você já sonha com isso, mas sabe, às vezes eu me preocupo demais com que vida espiritual a minha igreja tem vivido. Se a gente tem empurrado a nossa vida espiritual com a barriga, só vive semana após semana, sem muito contato com Jesus. Isso me preocupa muito, porque tudo comprova ao nosso redor de que Jesus está perto de voltar. E se Jesus voltasse hoje, o que seria de você? O que seria de mim? Uma vez eu, pensando muito nisso, ainda era adolescente, em meio àquele desespero, será que eu estaria salvo hoje ou não? E a gente sabe, todo mundo sabe, se Jesus voltasse agora, se você estaria salvo, sabe disso? Eu fui dormir pensando nisso e sonhei com a volta de Jesus. Eu não sei se você já sonhou com a volta de Jesus. E a minha preocupação, enquanto sonhava, Jesus estava vindo nas nuvens dos céus, e a minha preocupação era: eu tenho que chamar o máximo de pessoas possível para ver essa cena, para Jesus levar esse povo. Na minha mente era assim, no sonho. E então eu chamava: olha, Jesus está voltando, para ninguém ficar para trás. Essa era a minha preocupação. E enfim, quando eu vi que todo mundo já tinha se atentado e subido ao céu, eu falei: ainda bem, todo mundo já está ok, agora é a minha vez. Então eu subi na laje da minha casa. Jesus já tinha fechado o céu e tinha ido embora, e eu fiquei para trás. Eu pude entender o recado de Deus: meu filho, se preocupe com as outras pessoas, mas primeiro se preocupe com você. Você não pode ficar para trás. A salvação é individual. E eu aqui com as minhas loucuras, às vezes fico imaginando como é que vai ser a volta de Jesus. Eu imagino que lá no céu deve ter um relógio que só Deus, o Pai, tem acesso. É o relógio, chegou a hora. É aquele relógio porque a Bíblia de Jesus mesmo falou que ninguém sabe o dia e a hora. Nem os anjos, nem o próprio Jesus sabe, só o Pai. E chegou um dia em que o relógio soou, e Deus então chamou Jesus e disse assim: filho, sabe aquele momento que a gente tanto aguarda para rever os nossos filhos? Sabe aquele momento tão esperado? E Jesus agora, na expectativa, já todo alegre, diz sim. Pois é, chegou a hora. Jesus vai correndo, chama os anjos, reúne os anjos na sua frente e diz assim: chegou o nosso momento. Aquilo que a gente ensaiou a eternidade inteira, aquelas músicas que vocês vão tocar, chegou a hora. O meu anjo da guarda,
ele vai lá na estante de coroas, porque imagina que tem uma estante cheia de coroas lá, e a sua está lá também. Ele vai lá na estante de coroas, dá a última lustrada na minha coroa e diz assim: seu dono está chegando, espera aí. E então Jesus começa a voltar. Nessa hora eu estou em casa, assistindo televisão, quem sabe. Eu escuto um estrondo lá na rua. Eu vou correndo para ver o que é. Quem sabe é um transformador que estourou lá na rua. Eu saio correndo, não é nada. O vizinho sai também para ver e pergunta: você ouviu o que eu ouvi? Eu digo: sim, eu ouvi. Foi aí na sua casa? Não, não foi na minha casa. Também na minha não foi. Não demora muito, a minha esposa saiu também, meus filhos. Os vizinhos começam a sair. E de repente alguém olha para o céu e diz assim: olha aquilo. Uma luz bem pequenininha, porém muito brilhante, do tamanho da palma da mão de um homem, começa a reluzir e surgir no céu. Aquela luz se torna cada vez mais brilhante, mais clara e até colorida. Ela vai crescendo, crescendo. As nuvens começam a se abrir, e do meio das nuvens começam a surgir seres diferentes, alguns com trombetas nas mãos, tocando, e outros cantando uma música que eu nunca ouvi, mas me parece muito familiar. Parece que eu até sei cantar. Uma música linda que toma conta de todo o universo. Entre os anjos surge um outro ser. Confesso que não é muito lá essas coisas tão bonito, mas ele tem uma imponência, ele é majestoso. Então ele está sentado no seu trono, com as mãos erguidas, e aquilo começa a tomar o céu inteiro. Os anjos começam agora a descer feito raios para o planeta Terra. E de repente um anjo para do meu lado e diz assim: João Vitor, tudo bem? Eu assustado com a cena, mas entendendo o que está acontecendo, porque eu já sabia que isso ia acontecer. E ao meu redor estou vendo gente tentando se esconder, gente tentando fugir, gente dizendo: Jesus, me aceita agora. Mas não há mais tempo. Aquele anjo que parou do meu lado diz assim: João Vitor, muito prazer, eu sou seu anjo da guarda. João Vitor, eu vim te buscar para ir para o céu. E aí, está pronto? E eu, na minha inocência, sabe o que eu vou dizer para o meu anjo? É nóis, partiu o céu. Vamos fazer uma selfie? Não, brincadeira, isso aí. Mas aquela alegria me toma o coração, porque outros anjos começam a descer ao lado da minha família, e a gente começa a subir para o céu. 7 dias de viagem, passando por mundos não caídos, e os anjos começam a apresentar a gente para esses mundos não caídos como troféus da salvação, como troféus do resgate. Olha aqui, valeu a pena o que Jesus fez. O João Vitor está aqui como prova de que tudo valeu a pena. Então a gente chega na porta do céu, uma fila quilométrica. Lá na ponta tem um ser gigantesco, grandão. Ele e sua esposa, ao que me parece, são lindos, lindos. Sabe perfeição? São eles. E aí alguém grita que lá é Adão e Eva. Só podia ser. Eles os primeiros da fila. Jesus na porta, está de braços abertos, recebendo e fazendo questão de dar as boas-vindas para cada um. Então ele dá as boas-vindas para Adão, dizendo assim: Adão, eu falei que valia a pena. Eu falei que ia ficar tudo bem no final. Então ele recebe a coroa de Jesus. Adão reconhece que não merece aquilo, se ajoelha aos pés de Jesus e devolve a coroa aos pés de Cristo. Cristo então diz assim: não, Adão, pode entrar, eu paguei o preço, seja muito bem-vindo. E então Jesus vem abraçando um por um. A minha vez está chegando e eu fico cada vez mais ansioso. Está chegando a minha hora. E então Jesus me abraça. E aí sim eu vou poder dizer para Jesus: Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim e nunca desistiu de mim. O Senhor me resgatou. Eu entro para o céu e vivo 1000 anos ali. O que são 1000 anos?
100 anos para a gente é muita coisa. Depois dos 1000 anos, a gente desce para viver uma eternidade aqui na nova terra. Mas sabe, eu fico imaginando uma outra cena. Jesus está voltando, os anjos e tudo mais. O meu anjo da guarda para do meu lado e diz assim: João Vitor, muito prazer, sou seu anjo da guarda, vim te levar para o céu, está pronto? Eu fico imaginando que infelizmente muitos vão ter que olhar para o seu anjo da guarda e dizer assim: não, eu não posso ir para o céu, porque eu escolhi não me preparar, porque eu ouvi aquela mensagem só como mais uma, e passou, fui pego de surpresa, Jesus voltou, e eu não estou preparado. Você já imaginou a decepção do céu? Você já imaginou você tendo que olhar seus familiares indo para o céu e você não? Você já imaginou você tendo que olhar para os teus amigos, vizinhos, a tua comunidade, a tua igreja indo para o céu e você não? Porque você não quis. Porque Jesus não exclui do céu quem Ele quer ou porque Ele é mau. Só não vai para o céu quem não quer. Quem escolheu não estar lá. E é por isso que Jesus está chamando você hoje para uma decisão. Eu vou terminar cantando uma música agora. E se enquanto eu estiver cantando, você desejar estar preparado a partir de agora, para esse novo momento na sua vida de se preparar para a volta de Cristo, eu te convido a ficar em pé enquanto estiver cantando. Deixa Deus tocar seu coração. A porta se fechará e a trombeta logo tocará. Ele já está voltando, Ele já está voltando. Já posso ouvir, já posso sentir, sem demora Cristo virá, para o céu irá me levar. Eu verei sua glória, tudo logo se cumprirá, minha recompensa perto está. Eu verei sua glória, verei o meu Senhor, verei o meu Senhor. No sangue vou me lavar, pois quero embaixo da árvore estar. Entrarei pelas portas, entrarei com um grito de vitória, cantarei com os anjos, viveremos nova história. Sem demora Cristo virá, para o céu irá me levar. Eu verei sua glória, tudo logo se cumprirá, minha recompensa perto está. Eu verei sua glória, verei o meu Senhor, verei o meu Senhor. Jesus está te chamando hoje para viver uma vida nova e diferente. Não demora muito, Ele virá. Por isso, a Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, aceite o convite de Jesus enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga:
se cumprirá, minha recompensa perto está. Nosso Pai, o nosso sonho é ver Jesus face a face, voltando das nuvens dos céus. E isso não demora muito. Ele virá para nos levar para o céu. Que dia vai ser aquele? Mas tudo depende das decisões que tomamos hoje, de viver uma vida nova, de viver uma vida diferente. Pai, perdoa porque erramos muito. Dá para a gente uma nova oportunidade. Dá para nós uma nova chance. A gente quer recomeçar hoje, tudo de novo, tudo do zero. Aceita a nossa entrega. Aceita o nosso coração. Porque a nossa entrega de hoje dá início a uma nova trajetória que vamos tomar em nossa vida até que Jesus venha. Nos prepara para esse dia. Nos prepara para esse acontecimento glorioso. Por isso, mais uma vez, afirmamos nossa entrega, a entrega da nossa vida sem reservas, 100% é o que queremos dar em Tuas mãos, como retribuição de tanto amor que o Senhor tem por nós, de tanta paciência que o Senhor tem com a gente. Nos entregamos em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus te dê um mensagem de saúde feliz.